Oi meninas, hoje nós vamos falar sobre 3 alimentos que se você quer emagrecer, você tem que evitar. Pois é, não tem jeito. Você quer saber quais são? Fique aqui comigo. O primeiro alimento é o pão. Ai, agora você vai querer me bater, né, gente? Samira, mas eu adoro pão, eu não vivo sem pão. Eu te entendo, eu também sempre fui uma pessoa viciada em pão. Eu comia pão no café da manhã, no almoço, na hora do lanche, no jantar, era pão com tudo. E, gente, eu comia pão, muito pão, mas porque eu não tinha a menor ideia do quão isso era prejudicial para o meu emagrecimento. E por que o pão é o vilão do emagrecimento? Porque todo mundo fica falando mal do pão. Gente, o pão é um alimento com alto índice glicêmico. Mas Samira, que é isso, alto índice glicêmico? Bem, os alimentos que têm um alto índice glicêmico, eles provocam um pico de insulina no nosso corpo. E aí, deu um pico de insulina no meu corpo e o que vai acontecer? O que vai acontecer, meu amor, é que quando a gente tem um pico de insulina, o nosso corpo para de queimar gordura. E quem quer emagrecer precisa o quê? Queimar gordura. Então, quando a gente consome pão ou qualquer outro alimento que faz com que o nosso corpo tenha um pico de insulina, a gente para de queimar gordura. E o pior, a gente passa a armazenar gordura. Todo mundo que quer emagrecer precisa, primeiro, queimar gordura. Segundo, acelerar essa queima de gordura. Então, quanto mais pão a gente come, menos gordura a gente queima e mais o nosso corpo fica o quê? Lento, sim, ele armazena gordura. Por isso é importante que a gente tenha consciência que precisa sim diminuir o consumo do pão. Eu já dei essa dica para vocês lá no meu primeiro e-book. Vamos fazer escolhas, vamos diminuir o consumo para ir acostumando. Então, se você come 3, 4 pães por dia, tente diminuir o consumo gradativamente. Uma outra opção excelente é substituir o pão feito com a farinha branca pelo pão integral. Por quê? Porque o pão integral, ele tem mais fibras e quanto mais a gente consome alimentos ricos em fibras, mais saciada a gente sente, menos fome dá. E também um alimento rico em fibra, ele não faz com que o nosso corpo tenha um pico de insulina. Logo, a gente não vai armazenar gordura. Agora, vamos passar para o segundo alimento que você tem que evitar ou diminuir o consumo, e isso é para agora. Esse segundo alimento é o açúcar. Pois é, gente, o açúcar, ele é o maior inimigo do emagrecimento. E, na verdade, ele não é inimigo apenas do emagrecimento. Ele é o inimigo de qualquer pessoa que precisa ter uma vida mais saudável. Inclusive nós que somos mães e queremos que nossos filhos sejam saudáveis. Gente, o açúcar, ele é tão viciante quanto o álcool ou qualquer outra droga. Você daria para o seu filho de forma consciente um cigarro ou um copo de cerveja? É claro que não. Mas todos os dias a gente acaba fazendo o quê? Dando esse veneno, essa droga para o nosso filho. A gente consome essa droga, esse veneno que é o açúcar e ainda vicia toda a nossa família. E o açúcar, gente, o açúcar, ele não mora apenas naquele potinho dentro do nosso armário, não. O açúcar, ele está presente nos biscoitos, na massa de tomate, nesses temperos prontos, nesses caldos de carne que a gente acaba comprando para colocar na comida, nos sucos de caixinha, nos alimentos congelados. Gente, o açúcar está presente numa infinidade de alimentos processados e industrializados. Então, a gente precisa,
diminuir gradativamente o consumo de açúcar. Sim, aquele açúcar que a gente coloca, ó, a colheradas no nosso suco, no nosso café. E também diminuir gradativamente o consumo de açúcar que está presente em todos esses alimentos processados, industrializados que eu acabei de falar. O nosso cérebro, ele se vicia com açúcar, gente. Ele vicia mesmo com açúcar. Então, pensa nisso. Você precisa tirar esse vício do seu cérebro. E não vai ser fácil. É claro que não vai ser fácil. Mas você consegue sim fazer isso de uma forma gradativa. Eu sei que é muito difícil simplesmente abrir mão do açúcar de uma hora para outra. Mas eu não estou dizendo para você abrir mão do açúcar de uma hora para outra. O que eu estou dizendo é para você diminuir o consumo ou substituir. Consegue substituir o açúcar pelo açúcar demerara, o açúcar mascavo, o açúcar de coco, ou até mesmo o adoçante à base de stevia, xilitol? Gente, tente. Pelo menos comece a diminuir a quantidade de açúcar que você usa e a quantidade desses alimentos que você sabe que tem açúcar. Tente também as substituições. No início, eu consegui substituir o açúcar, porque assim, adoçante, eu não me adapto ao adoçante, aquele adoçante líquido que você pinga. Então, o que eu fiz no início? Eu troquei o açúcar branco pelo açúcar demerara. E com o tempo, eu fui diminuindo também o consumo do açúcar demerara. Hoje, eu não coloco mais açúcar no meu café com leite, no meu suco. Eu não uso mais o açúcar diretamente. Os alimentos também industrializados, processados, principalmente biscoito, eu diminui muito o consumo. Isso vai ajudar você a emagrecer. Refrigerante. Gente, refrigerante é cheio de açúcar. Você precisa diminuir sim também o consumo do refrigerante. Mas agora eu quero falar com vocês do terceiro alimento que sim, é gravíssimo o consumo desse alimento. Gente, nós usamos esse produto a vida inteira e ele faz muito mal à nossa saúde. Eu estou falando do óleo vegetal. O óleo vegetal, ele não tem nenhum tipo de nutriente para o nosso corpo. Pelo contrário, o óleo vegetal, ele é intoxicante, ele causa inflamação. Pensa comigo, não é, gente, a gordura boa que faz com que as nossas artérias fiquem entupidas, não. O que faz com que as nossas artérias fiquem entupidas são as substâncias que intoxicam e inflamam o nosso corpo. E o óleo vegetal, ele tanto intoxica o seu corpo quanto inflama o seu organismo. Então, gente, se possível, ainda hoje, pare de usar óleo vegetal. Substitua o óleo vegetal pelo azeite. E aí, ok, você nem precisa comprar um azeite muito caro, mas comece substituindo o óleo vegetal pelo azeite, pelo óleo de coco. Aí você vai me dizer, nossa Samira, mas o óleo de coco tá caro demais. É verdade, o óleo de coco tá caro demais. Mas então, você pode usar a banha de porco. Banha de porco é uma gordura natural. Não pense que a gordura de porco vai entupir as suas artérias e causar colesterol, não. O que vai entupir as suas artérias e causar colesterol é o óleo vegetal que você usa para fritar os seus alimentos, para cozinhar todos os dias. A banha de porco é uma gordura de origem animal, ela é muito saudável. Então, é essa a terceira dica que eu quero dar para vocês. Pare de consumir óleo vegetal. Substitua pelo azeite, pelo óleo de coco ou pela banha de porco. E aí você vai procurar uma banha de porco de boa procedência, é claro. Bom, gente, essas foram as dicas que eu tinha para dar para vocês hoje. Esses 3 alimentos que você tem que evitar o consumo e, se possível, parar de consumir, como por exemplo o óleo vegetal ainda hoje, para tanto melhorar a sua saúde como para você emagrecer. Beijo para vocês. Ah, e não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com as suas amigas.